Paz e graça, irmãos da Igreja Batista da Família. Eu sou o pastor Luiz Alberto, professor do curso teológico Batista da Família. Um abraço aí aos seminaristas. E hoje nós iremos falar a respeito do terceiro livro do Pentateuco. Também iremos falar de Números e de Deuteronômio, que são os livros subsequentes aqui. Hoje, nessa videoaula, eu gostaria de terminar o Pentateuco. Primeiramente, eu gostaria de pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, que dá um joinha, né, para que essas aulas, essas videoaulas, possa abranger os seminaristas, né, e também as pessoas de um modo geral. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, acessem o canal lá, dá o joinha, para que nós possamos divulgar cada vez mais a palavra do Senhor. O livro Levítico, ele em hebraico, ele é chamado de Vaikra, ou seja, chamou o Senhor. O livro foi destinado ao sacerdote do povo, né? Amados irmãos, eu vou falar o contexto em que ocorreu essa eleição, né, dos levitas para o sacerdócio. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, o povo de Israel se rebelou, fazendo para si um bezerro de ouro. E quando Moisés retornou, viu o pecado daquele povo, a rebeldia, e houve uma guerra muito grande ali no acampamento israelita, onde 3.000 pessoas morreram. E a tribo de Levi se posicionou a favor de Moisés, e isso agradou muito a Deus. E essa tribo, a tribo de Levi, foi instituída como a tribo sacerdotal. A autoria do livro é de Moisés. Várias vezes houve a expressão, disse o Senhor a Moisés. Então, sem sombra de dúvidas, esse livro foi escrito por Moisés, assim como todo o Pentateuco. O livro se divide em duas principais partes. A primeira, o homem tenta se aproximar de Deus através de sacrifícios e holocaustos. E a segunda parte fala de Deus determinando regras para que o homem tenha intimidade e comunhão com Ele. Deus passando as regras de como o homem deveria proceder para ter comunhão com Ele, né? Com Ele, o próprio Deus. O livro de Levítico tem algumas particularidades muito interessantes. Nós sabemos que o tabernáculo foi edificado ali no deserto. O tabernáculo era montável e desmontável. Ele, de acordo com o deslocamento do povo de Israel, ele era desmontado e montado em outra localidade. E o tabernáculo, ele tipifica o Senhor Jesus Cristo, porque ali no tabernáculo era oferecidos sacrifícios a Deus. Esses sacrifícios que eram oferecidos ali eram sombras daquilo que haveria de se cumprir em Jesus. Porque Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como afirmou ali João Batista no Evangelho de João, o evangelista. Então, o tabernáculo, ele simbolizava, prefigurava Jesus Cristo, através dos sacrifícios que eram oferecidos ali. O tabernáculo tinha três partes. A primeira parte era o átrio externo, a segunda parte era o lugar santo, e a terceira parte era o Santos dos Santos, aonde que a glória do Senhor se manifestava ali na Arca da Aliança. E tinha algumas peças nesse tabernáculo que era muito importante.
Por exemplo, no ato externo tinha o altar de sacrifício, onde que era oferecido o sacrifício, tinha a pia de bronze, onde os sacerdotes eles se lavavam para fazer seus ofícios dentro do lugar santo. No lugar santo tinha o candelabro, ou menorá, tinha o altar de incenso e tinha a mesa da proposição, a mesa dos pães da proposição. E no Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. Esse conjunto ele era muito importante porque ali eram feitos todo o sacrifício que prefiguravam o sacrifício de Jesus. Os animais que eram sacrificados ali tinham que ser sem defeito. O Senhor Jesus Cristo ele era perfeito, ele não tinha pecados nele. Então, tudo apontava para Jesus. Ali, vários os utensílios ali, muitos deles apontavam para Jesus. Por exemplo, o candelabro, ele iluminava o lugar santo. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Os pães da proposição também apontavam para Jesus. Jesus era o pão da vida. Né? O altar de incenso era a intercessão, né? Que o Senhor Jesus Cristo, como sumo sacerdote, ele intercede, ele está hoje intercedendo por nós como sumo sacerdote perfeito, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio perfeito, superior ao sacerdócio levítico. Então, todas essas situações era prefiguração, mais uma vez enfatizando isso, prefiguração daquilo que haveria de se cumprir em Jesus. Vamos falar um pouco agora, somente acrescentando que, além dessas leis cerimoniais ali do sacrifício, houve outras leis também, leis sanitárias, para que o povo se mantesse em perfeita saúde no deserto. Deu várias leis sanitárias também. No total, irmãos, entre leis cerimoniais e as leis civis, um total de 613 leis que foram aplicadas ali ao povo de Israel, juntamente com as 10 principais leis que são os 10 mandamentos. Vamos falar um pouco agora de números. Números ele tem um significado dado pela Septuaginta, que era aritmoi, e o nome hebraico, só ressaltando mais uma vez a respeito da Septuaginta, nós iremos falar no estudo específico ainda sobre essa tradução que era do hebraico para o grego, que foi feita ali a pedido do imperador que estava comandando o Egito na época, Ptolomeu, Filadélfo, que ele ordenou que fosse feita essa tradução, a Septuaginta. E o nome do livro em hebraico é Bamidbar, que significa no deserto. Então, amados irmãos, veja que eu tenho a opinião de que esse nome Bamidbar, o hebraico, ele é mais pertinente do que o próprio nome de Números, porque os fatos ocorreram realmente ali no deserto. Todo o desenrolar da história de Números ocorreu ali no deserto. A autoria também foi de Moisés. O livro de Números ele relata a peregrinação do povo no deserto. O povo recebe a legislação divina ali nos primeiros 10 capítulos. Depois vem o fracasso da nação. O povo fracassou. Eles, a partir do capítulo 10, eles começaram um deslocamento para a Terra Prometida. E chegaram até ali, lá em Cades Barneia, onde foram lançados os 12 espias. Dentre esses 12 espias, 10 veio com relatório negativo e 2 com relatório positivo. O povo, vendo
tendo conhecimento desses relatórios negativos, se rebelou e Deus ele decretou que aquele povo ficaria mais 38 anos ali no deserto, um total de 40 anos peregrinando, até que aquela geração rebelde e de dura serviço que saiu do Egito toda morresse no deserto. Então veja que Deus decretou ali, e os filhos deles, ou os jovens que saíram do Egito com idade muito baixa, esses sim entrariam na terra prometida. E assim aconteceu. O povo que saiu, os adultos que saíram, morreram ali no deserto, com exceção dos 2 espias, Josué e Caleb, que vieram com relatório positivo, confiando em Deus, em detrimento àqueles outros 10 que trouxe um relatório pessimista para o povo, e o povo não confiou em Deus. Então nós podemos tirar uma aplicação para nossas vidas. Deus ele é soberano, ele é poderoso, e nós temos que confiar em Deus acima de qualquer coisa, porque ele tem o poder de fazer o que é melhor para nós. Se o povo tivesse confiado em Deus, tivesse tido fé, com toda certeza eles não precisariam ficar 40 anos ali naquele deserto até que eles morressem. E depois do fracasso das nações, da nação, Deus ele agiu em favor do seu povo. Já naquela segunda geração, Deus usou de benevolência e de misericórdia com eles, e eles iniciaram, depois de 40 anos, a caminhada para a Terra Prometida. Eles passaram ali naquela região ali, depois de Cades Barnea ali, eles passaram naquela região, venceram 2 reis. Primeiro teve a obstrução dos povos ali, que não deixaram que eles passassem ali em suas terras, mas Deus disse para que eles não entrassem em guerra ali, porque eram povos irmãos. Porém, Deus ele entregou 2 reis nas mãos dos israelitas. O Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, foram entregues nas mãos dos israelitas. E aí inicia-se, com o povo acampado nas planícies de Moabe, inicia-se o 5º livro, que é Deuteronômio. Vamos fazer algumas relações, né, de números com o Novo Testamento. O episódio que o povo de Israel se rebelou, entre vários rebeldias que teve ali, se teve um certo momento que o povo se rebelou e houve um ataque de serpentes que mordia o povo de Israel, e eles morriam. E para solucionar esse problema, essa praga que estava acontecendo ali, Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente de bronze, para que todos os israelitas que olhassem para aquela serpente fossem curados das mordidas das víboras, né? E o Senhor Jesus usou essa passagem para ratificar o seu ministério, né? O seu ministério da cruz. João 3,14 disse assim: de modo, porque Moisés levantou serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então ali, as pessoas que olhavam para Neustã, a serpente, eles eram curados. E aqueles que olham para a cruz de Cristo são libertos do mal e obtêm a vida eterna. Essa é uma relação muito importante de números com o Novo Testamento. Inicia-se então Deuteronômio, o 5º livro e o último do Pentateuco. A palavra grega para Deuteronômio é segunda lei, ou seja, repetição da lei. Amados irmãos, Moisés
Aqui ele estava com 120 anos aproximadamente, e neste momento aqui ele estava repetindo a lei. Ele fez uma série de discursos, 3 discursos, a respeito de como o povo deveria proceder, guardando os estatutos, sendo obediente e honrando a Deus, porque é Deus que estava concedendo àquele povo a terra prometida, para que quando eles estivessem na terra, eles não ensoberbecessem, dizendo que eles conquistaram pelas suas próprias forças, e sim foi Deus que entregou todos aqueles reis que habitavam ali, aquelas cidades-estados, nas mãos do povo de Israel. O nome hebraico para Deuteronômio é Devarim, que significa palavras. Mais uma vez, é o primeiro termo usado no livro. A autoria do livro de Moisés, exceto o período que a narrativa fala de sua morte. Jesus confirmou a autoria de Moisés. Mais uma vez enfatizando, Moisés ele repete a lei para o povo, né? E os seus discursos enfatiza que a vitória do povo na terra prometida está condicionada à obediência. Então a obediência era a condição para que eles pudessem ter a vitória. E a relação do Deuteronômio com o Novo Testamento na passagem que fala da tentação de Jesus. Jesus ele respondeu ali o nosso adversário, vencendo o nosso adversário através da palavra de Deus. Está escrito. Ele usou Deuteronômio, 3 passagens ali de Deuteronômio, para enfatizar que a sua vitória, né, na tentação que Satanás impôs a ele ali no deserto. Veja que um fator interessante, lá em Gênesis, o Adão, o nosso representante, ele falhou no teste, pecando. O pecado entrou no mundo. E o Senhor Jesus Cristo, numa situação adversa, num deserto, ele venceu Satanás através da palavra de Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez nós temos que ter fé de que as Sagradas Escrituras, elas se revelam, a revelação é progressiva, e para nós termos um entendimento dessa palavra, nós temos que ter o conteúdo geral da Bíblia, né? E assim nós podemos entender o verdadeiro e real plano de salvação que Deus nos concedeu. Bom, amados irmãos, eu encerro aqui o Pentateuco, né? Esses 5 primeiros livros, e o próximo a ser estudado será os livros históricos. Espero que os irmãos compreendam essas aulas, assistam essas aulas, para que vocês possam ter um entendimento gradativo e amplo das Sagradas Escrituras. Um abraço e até a próxima videoaula.